Mariana agorinha, de que hoje eu atendi um paciente que ele falou assim para mim: ah, eu tomo remédio de vez em quando minha mulher me dá. Cara, eu não aguentei. Naquela hora, subiu um espírito dentro de mim, e eu falei com ele: bicho, você é criança ainda? Tá na hora de você crescer. Porque Você a sua falou? esposa... Falei. Porque a sua esposa não é sua mãe. Entendeu? Você tem que ter a responsabilidade de homem junto a sua família e junto a você. Então, você é o responsável por tomar a sua medicação. Você não é aleijado. E a Nossa. medicação está na geladeira. Vai ali, pega e toma. É Gente, o muito pior é que simples. ele fala assim mesmo com os pacientes. Ele fala. Não, mas é verdade. E eu acho que aí talvez, eu até falei com ele, não fique chateado, eu não estou falando nada de maneira pessoal. E não é. Às vezes a gente age como uma criança, age como um adolescente de forma inconsciente. Porque a mãe, durante toda a vida, tratou assim, dando tudo na mão, tudo direitinho, e acha que quando cresce, em vez de arranjar uma esposa, arranja uma mãe. No início até começa como esposa, mas depois acaba virando mãe. Acha que tem que fazer as mesmas coisas que a mãe faz, e não é por aí. Aí acabou que eu acho que... Não, mas foi boa a conversa. Eu acho que ele entendeu. Se ele voltar, eu acredito que vai voltar, já é um paciente... Já é um paciente antigo, mas eu não aguentei exatamente porque ele vem evoluindo, ele vem melhorando, mas alguns detalhes do tratamento acaba influenciando diretamente no resultado. Alguns detalhes do que nós fazemos funcionam, atrapalham o resultado terapêutico. E um desses era esse. Ele não tomava o que deveria tomar, porque a esposa não trazia. Pô, cara, vamos crescer, né? Eu Vamos acho que virar isso adulto, daí né? que você falou, tudo bem que é um caso muito extremo, né? Porque assim, a pessoa não tomar o próprio remédio é demais. Mas assim, de uma forma geral, eu acho que os pacientes que têm sucesso, os pacientes que não têm sucesso, a definição de quem vai ter sucesso ou não vai ter sucesso é exatamente essa que você falou, que é o protagonismo no tratamento. É quem assume o próprio tratamento e decide que vai melhorar, né? Quem pega as rédeas do tratamento e decide que vai melhorar. Não, a partir de hoje eu vou abandonar o que me adoece. A partir de hoje a minha saúde vai ser a prioridade. E daí transporta isso para todas as áreas da vida, para alimentação, nutrição, para o movimento, para a saúde mental, para o sono e tudo mais. Então, o paciente que ele age passivamente, que ele espera que a gente dê um remédio, né, a gente enquanto médico, né, que a gente ofereça um remédio milagroso, um procedimento milagroso. Tudo bem que esse paciente foi muito extremo, né? Até o remédio ele queria que a esposa desse. Mas assim, o paciente Não, que mas eu acho que isso é assume, comum, tá? mas o Eu acho paciente que que isso é assume comum. essa posição passiva de esperar que a cura, né, que a melhora chegue até ele de uma forma fácil e simples, que ele tenha nenhum esforço, é o paciente que não vai melhorar, né, gente? Assim, é o paciente que não vai ter sucesso no tratamento. Porque isso não existe, né? Isso não existe. Infelizmente, essa pílula mágica, ela não chega. Então, eu vou dar uma pílula aqui, então. Já que você está falando de pílula mágica, eu vou tomar a pílula. Vamos nos portarmos como adulto, sem a necessidade de precisar do que o parceiro ou a sociedade seja seu pai e sua mãe, né? Porque deixamos muito de executar as coisas que não deixaríamos se fosse criança. Isso é uma coisa interessante. Você cresceu. Quando você era criança, sua mãe te obrigava a tomar banho, sua mãe te obrigava, seu pai te obrigava a não estar, a não ficar na televisão até tarde, a sua mãe e seu pai te obrigavam a estudar, sua mãe e seu pai. Aí você ficou adulto, você acha que você não precisa mais disso, porque isso era um saco. Mas não é não, cara. Agora o pai e a mãe é você de você mesmo. Então, tome juízo, cuide de você, senão você vai ser um eterno menino, menina. Você não vai crescer. Vai ser um eterno molecão, molecona. E acha que é homem, que acha que é mulher. Não, não é, é uma criança. Então, temos que quebrar isso, virarmos e assumirmos a responsabilidade sobre nós e sobre a nossa família. E isso é uma atitude, uma postura de adulto. Adulto não é aquela pessoa que cuida de você e do outro. E é importante, primeiro, cuidar de você para cuidar do outro. Eu estava contando aqui uma outra experiência da minha filha, que chegou para mim ontem, que eu estava meio doente. Eu não estava doente, não. Estava me sentindo mal. Cheguei da praia com dor no corpo inteiro, com um pouco de febre. E ela veio, me deu um beijinho e falou assim: papai, não me importa. Eu falei assim: não, filha, não dá beijo no papai agora, não. O papai está com febre. Aí ela falou assim: não, vou dar que quero ficar doente que nem você. Eu falei assim: opa, peraí. Como assim, Filha, gente? primeira coisa, não, ela quis demonstrar o amor. Mas isso Ah, não é tá, amor. entendi. Primeira coisa, você tem que se preocupar com você, cuidar de você. Porque doente não cuida de doente. Você precisa estar bem. Então, você, para cuidar de uma pessoa, cuidar de mim, eu estou vendo que você quer cuidar de mim, Verdade, você tem que proteger a sua saúde e cuidar da sua saúde, verdade. né? Então, se você vem e fica doente que nem eu, você dói doente. Aí dói problemático. Aí ela entendeu isso.
E acaba que os pacientes com dor crônica, eu não sei se você observa, Mariana, acredito que sim, obviamente, acaba que o parceiro, quando entra para cuidar do doente, ele esquece dele. Muitos esquecem deles e se dedicam muito ao doente, à pessoa que precisa de cuidado, e acaba ficando doente junto. Isso é uma coisa tão pesada e tão verdadeira que existe um nome para isso, né, doutor André, que é a síndrome do cuidador. A gente vê muito isso, né, e acho que as pessoas, assim, conseguem imaginar isso em pacientes oncológicos e pacientes idosos com demência, por exemplo, né. Então, um paciente que requer muito cuidado, né, claro que eu tô falando de casos extremos, né, como a síndrome do cuidador é um caso extremo. Mas é super comum da gente ver as pessoas negligenciando a própria saúde, então são pessoas que geralmente não têm um sono bom, né? Porque a outra pessoa requer cuidados durante a noite. Então, uma pessoa que come qualquer coisa, come em qualquer horário, não está preocupada com a alimentação dela, porque aquela outra pessoa está sempre precisando de cuidado 24 horas. São pessoas que não têm um cuidado grande com a saúde mental. Cara, isso é tão verdade. E eu passei a fazer isso, né, doutor André? Não sei se você faz muito na sua prática, mas assim, a gente nunca pergunta como o acompanhante está. Né? Então, assim, a gente tem que trazer esse olhar para o acompanhante também, para o parceiro daquela pessoa. A gente sempre se volta sempre para o doente, né? Então, assim, a gente também tem que se preocupar com aquela pessoa que está acompanhando, porque é um sistema, né? É o paciente, a família do paciente, tudo é um sistema. Então, a gente tem que procurar como aquele sistema está funcionando, porque isso se retroalimenta. Todo mundo fica doente e aquilo ali vai só se transformando numa bola de neve. Então, isso é super importante que você falou agora. A gente sempre tem que ter um olhar para o ecossistema daquele paciente. Sempre tem que olhar para a família, para o parceiro, para quem está ali envolvido. Acho que as pessoas podem contando as experiências que elas têm com colegas, acho que é legal isso. Você começou a atender na Relive há mais ou menos um ano e pouco, você viu a nossa abordagem, como é que ela é, e hoje você trabalha e faz isso muito bem feito mesmo. Muitos não entendiam e acham que isso não existe muito na prática, que é só coisa de livro. Mas nós trabalhamos com pacientes tanto de convênio quanto de particular, executamos uma pré-consulta. Você tá mudo. Você tá mudo. Agora voltou. Você tá mexendo em alguma coisa? Não, o telefone tocou. Então deixa eu Tá. voltar. Eu vou voltar aqui, que eu não sei onde eu estava mais. Porque ficou mudo. Né? Nossa, o atendimento Mudo. não liga, entendeu? Pé no saco. Você pega o telefone. E você fez o quê? Bloqueou? Chato. Fui lá e bloqueei. Pô, sem noção. Não, eu não tenho. Eu já não tenho paciência para essas coisas, sabe? Pô, olha só, Mariana, você liga para alguém recusa a ligação. Isso quer dizer o seguinte: pô, eu estou ocupado, me liga daqui a pouco. Tô ocupado, depois eu te ligo. Não, ele acha que eu sou obrigado a estar à disposição dele. E o mundo tá tão louco que as pessoas acham que você é obrigado a estar à disposição dela, a hora que ela liga. Eles não entendem que você pode estar fazendo outra coisa, não. Eles não podem mandar uma mensagem, falar assim, pô, quando você puder me dar uma ligada. Não, você tem que estar à disposição deles, porque eles estão acostumados a mandar um WhatsApp, e se você não responde, ainda bem que eu estou sem WhatsApp, se você não responde em 5 minutos, ele não gosta de mim. Mundo fresco, cara. Nós temos que parar com isso, cara. Entendeu? Eu até esqueci o que eu estava falando. Você estava falando sobre a nossa pré-consulta. Eu não sei onde você ia chegar, mas eu estou esperando. Sim. Então, quando a gente estava falando de tratamento de família, né? Como é importante eu acho tratar super a família. Importante isso.
Então, aqui, quando a gente trabalha o atendimento, o que nós fazemos aqui? Não fazemos coisas especiais, não há magia. Eu vejo que as pessoas leem muito os depoimentos e falam, nossa, eu quero ir aí porque aí alguma coisa funciona muito, muito diferente. Na realidade, não é o diferente, funciona do básico, do básico, do básico. Não há magia nenhuma nisso. Faz uma pré-consulta com a enfermeira aplica um questionário. Nesse questionário, nós vamos ter uma visão geral do nosso paciente. Nós vamos entender um pouquinho. Nós vamos, pelo menos, ter um norte de como está a saúde mental, a saúde física. Nós vamos ter um norte dessa esfera desse paciente, como é que ele está à disposição dele. Então, um norte. Quando ele senta com a gente para conversar, a gente escuta muito. Primeiro, nós temos que ser um bom ouvinte. Então, vamos escutando. Lógico, aí existem técnicas, que é uma coisa que a gente conversa muito, Mariana, eu converso muito com a minha equipe. Existem técnicas que nós conseguimos direcionar o nosso paciente a ele trazer as informações mais importantes e, de alguma maneira, isso fazer sentido para ele, para que ele tenha o desejo de executar aquilo. Porque aquilo que está sendo proposto é o que vai fazer a grande diferença na vida dele. E não é o medicamento. Por que a consulta com o doutor André demora 1h30, 2 horas, 1 hora? Porque o doutor André quer ouvir, o doutor André quer entender o propósito da sua vida. O doutor André vai querer fazer com que seja determinado etapas para que a gente vai concluindo essas etapas até atingir o que você busca. Nesse trajeto, sim, entre os medicamentos, mas eu estava até falando aqui na pré-live, que eu resolvi entrar um pouquinho antes, que nós temos o sintoma que o paciente tem, ele queixa. Eu tenho uma dor no joelho e essa dor é devido a uma artrose. Um exemplo. Pesquisamos. Essa dor pode ser devido a uma artrose, ela pode ser devido a uma tendinite. Tá bom. A questão é, você quer só um remédio para isso? Ou seja, só para aliviar a sua dor? Fácil demais. Mas você vai ficar dependente desse medicamento. Ok? Você quer tomar medicamento pro resto da sua vida? Fazer bloqueio pro resto da sua vida? Eu não quero. Existe outra alternativa? Então, nós vamos fazer uma pergunta um pouco mais inteligente. Por que eu tenho esse problema no joelho? Opa, é uma pergunta um pouco mais inteligente, que nós vamos tratar uma causa. Aí nós vamos fazer uma pergunta mais inteligente ainda. Por que do porquê? Por que isso não sara? Já que nós somos um ser de autocura. Né? Ou seja, desde cedo você se machuca, tem uma lesão, essa lesão sara. Por que essa lesão não sarou? Aí é onde entra o diferencial, o grande diferencial da instituição. É onde entra o grande diferencial nosso no tratamento. Que nós vamos abordar tanto o porquê não melhora, que nós vamos melhorar todo esse metabolismo, melhorar toda essa saúde que deve ser melhorada, e vamos tratar o sintoma. Ou seja, teoricamente você vai ter um alívio importante dos seus sintomas para você executar a sua vida, mas ao mesmo tempo você quer se livrar dessas medicações, dessas drogas, desses bloqueios, você, como adulto, como responsável por si, vai começar a modificar a sua vida, adquirindo hábitos que vão te transformar. E isso é muito fácil. É difícil. Não é fácil, basta querer. Qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo? Se o seu objetivo for realmente importante para você, você vai conseguir de uma maneira muito simples e fácil. Eu acho que não há dificuldade nisso. André, você fala isso da boca para fora. Não, eu falo isso porque eu vivi isso na pele. Eu tenho dor desde 2009, dor de lombar. Minha coluna, já mostrei ela aqui algumas vezes, ela é toda estragada. Mas hoje eu pratico atividade física, eu emagreci, eu tenho uma dieta saudável, eu tenho um sono decente, eu faço minha suplementação que eu devo fazer. Quantos medicamentos você toma? Eu faço um soro lá de vez em quando, mas medicamento em casa eu não tomo. Eu só uso fitoterápicos e vitaminas. Então é possível você ter uma vida com uma esposa vir aqui falar que você é maravilhoso, né? Ou seja, uma esposa bem cuidada, para ela vir aqui falar, e ao mesmo tempo saudável e praticamente sem dor nenhuma. Então é isso, Mariana. Agora nós temos que começar o nosso tema de hoje, né? Não sei se você Eu acho, né? Hoje a gente vai falar de um tema super importante, né? Que é a diferença entre dor aguda e dor crônica. É muito comum, né? Todo mundo achar que dor é dor, né? Assim, dor é dor. Mas é muito importante que a gente diferencie a dor aguda e a dor crônica, que a gente entenda a diferença. Porque a dor aguda, ela é um alarme. Ela é uma função essencial à nossa sobrevivência. Um momentinho, Mariana. Deixa eu só pegar um negócio aqui, por favor.
Mas você continua. Mas espera só um pouquinho para você contar diferente o negócio, porque essa live vai ficar no YouTube e é importante que a sua fala agora, já que é uma fala que você vai trazer conceitos, e os conceitos eles são a base do desenvolvimento da nossa ideia. Então, eu já estou de volta. Por favor, explica para a gente. Vou pegar um café. Então, é fundamental que a gente entenda que a dor aguda ela tem uma função essencial à nossa sobrevivência, né? Porque às vezes a gente pode ter esse conceito de que a dor é sempre algo ruim. E a dor não é sempre algo ruim, né? Então, se você está ali distraído, cozinhando, por exemplo, e você bota a mão ali numa panela quente, é a dor que te faz tirar a mão da panela quente, né? Então, assim, a dor é fundamental à nossa sobrevivência. Se você tem uma apendicite, por exemplo, né? Tem a inflamação do apêndice, né? Que está lá na barriga. E você sente dor abdominal, uma dor na barriga, essa dor vai se agravando se você não fizer nada. E essa dor te motiva a procurar um pronto atendimento e te motiva a resolver aquilo. Então, assim, a dor, ela é fundamental à nossa sobrevivência, nós não sobreviveríamos, né? Ou tornaria difícil a nossa sobrevivência se a gente não sentisse dor. Inclusive, existe uma mutação que algumas pessoas são insensíveis à dor e essas pessoas têm, hoje até assim, né, elas desenvolvem estratégias, mas antes da gente ter o conhecimento, né, e tudo mais, ela estava associada a uma redução da mortalidade. Então, eram pessoas que morriam mais cedo, pessoas que não experimentam dor. Então, a dor aguda, ela é essencial à nossa sobrevivência, ela funciona como um sinal de alerta, um sinal de alarme no nosso organismo. Então, o que é a dor aguda? A dor aguda, a gente tem uma definição temporal dela, né? Essa definição essa diferença entre dor aguda e dor crônica. Então, a dor aguda é definida como aquela dor que dura menos de 3 meses, sendo a dor aguda aquela que tem uma duração maior do que 3 meses. E a definição que eu mais gosto, né? Que a dor aguda é aquela dor que acaba quando acaba a lesão, né? O tempo necessário para a cura daquela lesão. Então, você teve um machucado, você teve um trauma, você teve um acidente, você quebrou um braço, é esperado que você sinta dor até você ter a resolução daquele evento. Até você conseguir o seu corpo curar aquela lesão. Se ela perdura por um tempo maior que o necessário para a cura daquela lesão, ela já é uma dor que está disfuncional, já não é uma dor aguda. Aí ela passa a entrar provavelmente nos critérios de dor subaguda e talvez dor crônica. Então eu gosto de pensar mais na dor aguda e na dor crônica assim. Então a dor aguda é uma coisa que é essencial à nossa sobrevivência, ela é funcional, ela é alarme, e a dor crônica é uma doença. Então, assim, é fundamental que a gente faça essa diferenciação. Então, o que é, por exemplo, vamos dar alguns exemplos de dor aguda. A gente tem a dor associada ao trauma, né? Então, quando você quebra um braço, quando acontece alguma coisa assim, a gente tem dor associada à queimadura, a gente tem dor após as cirurgias, por exemplo, a gente tem dor visceral, ou, por exemplo, que são as dores das vísceras, né? Ah, o paciente que tem colecistite, o paciente que tem apendicite, o paciente que tem uma inflamação de alguma víscera, paciente que tem alguma isquemia, tipo infarto do miocárdio, por exemplo. E dor incidental também é um tipo de dor aguda. Então, acho que essa diferenciação é fundamental. E uma outra coisa que é fundamental. Não, o que você trouxe aí, ou seja, para instinto de sobrevivência, a dor aguda é a dor importante. Qual a importância de falar isso aqui na live, gente? É para que você entenda o seguinte: eu tinha uma dor. A dor começou essa semana. Ela é uma dor aguda. Ela está dizendo assim: é um sinal de alarme. Tem um trem estranho aí. Aconteceu alguma coisa que não é legal. Eu vou procurar um médico. Eu vou procurar a clínica da dor com o doutor André, com o doutor... Não, nem precisa aparecer lá com dor aguda. Não, doutor, você está dispensando o paciente? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. A dor aguda é um sinal de alarme que você deve pesquisar o porquê você tem essa dor. Lógico, a gente pode ajudar nos controlando a sua dor. Não, mas só que você vai procurar, por exemplo, às vezes você torceu o seu pé. Torci o pé. A tendência é que isso sare. A tendência é que isso melhore. Você, como a clínica em si, ela tem uma avaliação muito mais ampla de um todo, se você torceu o seu pé, você vai no ortopedista. Ele vai te ajudar, vai te passar de um analgésico, vai te passar de orientações, você vai na fisioterapia, inclusive a fisioterapia do seu plano vai te ajudar, vai melhorar. É um sinal de alarme, é um sinal de alerta. Eu tô com uma dor no abdômen, do lado direito, na parte inferior. Cara, ele tá com febre. Porra, você tem que correr para o hospital, não é para a clínica da dor, não. Isso pode ser um apendicite, é o que a doutora falou. Cara, eu tô com uma dor no meu peito, indo para minha mandíbula, pô, desce pro meu braço. Vou te falar,
corre direto para o hospital, pode ser um infarto. Ou seja, a dor aguda é um sinal de sobrevivência para você. Imagina um carro. Você imagina um carro, e esse carro, se a gente coloca um alarme nele, e eu vou lá, tento abrir o carro com a chave. Esse carro, automaticamente, o que ele vai fazer? Ele vai disparar um alarme. Ele vai disparar que há uma ameaça. Então, esse seria a dor aguda. A dor crônica, a doutora, nós vamos aqui conceituar ainda, não é aquela dor que se estende, é um problema do funcionamento desse alarme. O que seria isso? Imagina você passando em frente ao carro, você não está dando nenhum sinal de ameaça a esse carro. E esse alarme dispara. Então, isso já é uma dor crônica. Ou seja, uma dor aguda é um sinal de ameaça. Uma dor crônica é um defeito, é um problema no seu sistema. É como se você estivesse passando ao lado do carro, encostou no carro, esse já é um problema. Aí sim entra essa equipe ímpar para melhorar não só a sua dor, a sua saúde, que é uma equipe para tratamento de dor crônica. Mas eu vou pedir a Mariana, ela que gosta de trazer os conceitos, ela que manda o roteiro. Ela mandou um roteiro aqui para mim hoje, lindo, 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 lindo. Ele tá seguindo? Ele tá seguindo. A questão é, ele tá seguindo? Não, tô seguindo porra nenhuma. Mas não o falei roteiro porra, existe. eu falava assim que eu não posso falar porra. Mas quando eu falar porra, pode apertar aí no coração. Se você não gostou, aperta assim também. Falaram que isso aí também dá like também. Eles falaram que eu não posso pedir like. Olha só, o cara que faz a nossa... Eu vou te falar umas coisas. Eu vou te falar, eu contrato umas pessoas que eu não entendo. A pessoa que faz o nosso marketing digital, ele falou assim, André, para de pedir like. Não, eu vou pedir like, por favor, aperta aí no botão, aperta aí no aviãozinho e manda para a galera. Ele disse que eu não posso pedir. Não posso pedir o quê? A pessoa gosta de participar. Todo mundo gosta de participar. Então participe apertando isso, aperta o coração. Isso, muito bem, aperta o coração. Isso mesmo. Deixa um comentário, fala qualquer coisa. Só não fica sem participar. Mete o dedo no avião, manda para alguém, né? Pode pedir like. Muito bem, seu Vitor. Muito bem. Eu peço mesmo. O meu para de atualizar, não sei porquê, gente, mas para. Aí eu não consigo acompanhar mais. Mas enfim, então eu vou falar o que é o conceito de dor para a gente entender um pouco o que é dor crônica, né? Eu gosto de ler sempre, né, para a gente não se perder. Então, dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Então, o conceito de dor, né, e principalmente quando a gente fala de dor crônica, é importante a gente entender que ela é uma experiência. Olha que profundo isso. Então, assim, quando a gente fala de dor, é uma coisa que é diferente de nocicepção. Né? O que é nocicepção? Nocicepção é um conceito médico, né? Que nocicepção é como a sensação de dor é transmitida. Então, a gente tem uma sensação, por exemplo, o exemplo que eu dei. A gente tem lá que a gente colocou a mão no fogo quente, numa panela quente que estava no fogo. A gente sentiu uma sensação, e essa sensação que a gente sentiu, ela foi transmitida através de receptores na nossa pele, dos nervos, que saem lá da ponta dos nossos dedos, passam na nossa coluna e vão até o nosso cérebro. Isso é nocicepção. Então, isso é o fenômeno físico, né? O fenômeno médico que acontece. Mas isso não é dor, isso é nocicepção. É a forma como esses estímulos são transmitidos da pele até o nosso cérebro. O que é dor? Dor é experiência associada a essa sensação. Então, assim, quem que fala pra gente que essa sensação de colocar a mão numa panela quente é dor? É quem? É os nossos antepassados, né? A nossa cultura, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso meio, né? A forma como o nosso cérebro responde a isso. Então, as nossas experiências passadas. A gente que adjetiva aquela sensação. A gente que fala que aquilo é ruim. Então, assim, toda essa experiência relacionada àquela sensação que a gente chama de dor. Então, isso é influenciado pelo social, né, pela nossa cultura, pelos nossos pares, é influenciada pelo nosso espiritual, ela é influenciada pelo nosso biológico, ela é influenciada por tudo aquilo que existe ao nosso redor. Então, é importante que a gente entenda que a dor, principalmente a dor crônica, ela é uma experiência, então não tem como a gente separar o social, o espiritual, o emocional da sensação de dor. E dor crônica, conceitualmente dizendo, né, se a gente fosse definir dor crônica, é aquela que perdura por mais de 3 meses.
Então, uma outra coisa que a gente tem que ter, ou aquela que perdura por um tempo maior que é necessário para a cura da lesão. Então, se você teve um braço quebrado, por exemplo, e daí resolveu, engessou e tal, resolveu, e mesmo assim você continuou com uma dor muito grande, uma dor insuportável, uma dor que te incapacita, uma dor que não melhora, uma dor que atrapalha a sua vida. Então, isso já se tornou dor crônica, né? Porque foi o tempo maior que necessário para a cura daquela lesão. O que a gente tem que entender? Que quando a gente tem dor aguda, isso eu acho que é um conceito fundamental, assim, a nossa repercussão que a gente tem da dor aguda e da dor aguda maltratada. Nós temos muitas repercussões, né? A dor aguda, ela pode ter um comprometimento do nosso sistema imunológico. Então, ela pode, por exemplo, um paciente que fez uma cirurgia e está lá com dor no pós-operatório. Então, o intestino dele funciona mal, então ele pode ter complicações gastrointestinais. O sistema imunológico dele funciona mal, então ele está mais propenso a ter infecções. O rim dele funciona mal, então o rim dele pode parar, ele pode precisar de diálise, ele pode ter insuficiência renal por causa da dor. O coração dele ele fica taquicárdico, aumenta a frequência cardíaca, aumenta o trabalho cardíaco, o coração tem que trabalhar mais. Então, é um paciente que pode infartar mais no pós-operatório, é um paciente que sente dor, é um paciente que não respira direito. Então, é um paciente que pode estar mais propenso a fazer infecções pulmonares, é um paciente que pode estar mais propenso a fazer complicações pulmonares. É um paciente também que, né, onera o sistema de saúde, então a gente tem muitas repercussões de não tratar ou tratar mal a dor aguda. Isso acontece também no paciente com dor crônica, né? Mais menos, né? Numa escala menor. Então, o paciente com dor crônica, ele também tem uma propensão maior à infecção, ele também tem um sistema imunológico ruim, mas não um impacto tão grande quanto a gente vê na dor aguda. Na dor crônica, a gente vai ter um impacto maior no quê? Na dor crônica, a gente tem um aumento também da morbidade e da mortalidade desse paciente a longo prazo. Isso é tão importante que quando a gente fala, por exemplo, em pacientes oncológicos, pacientes com dor no câncer, a gente tratar a dor desse paciente no câncer, a gente tem um impacto na sobrevida dele. Então, pensa só, a gente tratar a dor no câncer, a gente tem um impacto na sobrevida. Esse paciente morre menos, o paciente que tem a dor dele bem tratada. A gente tem um impacto muito grande da dor crônica na saúde mental dos pacientes. A gente tem muito mais ansiedade, muito mais depressão, muito mais suicídio. A gente tem um impacto grande nos relacionamentos sociais. Então, os pacientes com dor crônica são pacientes que acabam se isolando socialmente, tem um grande impacto nos relacionamentos sociais. A gente tem uma grande perda financeira também desses pacientes. São pacientes que têm muito absteísmo social, são pacientes que têm grandes perdas financeiras. São pacientes que têm custos altos também com o tratamento. A gente tem uma grande perda de qualidade de vida em geral e um prejuízo à atividade de vida diária desse paciente. Então, a gente tem que avaliar também o impacto da dor, né? E as diferenças do impacto da dor aguda e da dor crônica. Muito boa a sua explanação. Acho que você explanou muita coisa aí. Fez um grande resumo aí. Mas eu iria resumir de forma um pouco diferente, falando a mesma coisa, mas de linguagem diferente. Cara, se você tem uma dor e essa dor, por algum motivo, ela não está indo embora, ela não está melhorando, tem uma coisa de errado aí por trás, sabe? Então, nessa coisa de errado, você deve buscar ajuda imediatamente. Vou buscar ajuda quem? Busca ajuda numa clínica de dor, óbvio. Por quê? Porque são pessoas que estão acostumadas a trabalhar com uma dor que não se resolve. A clínica de dor trabalha só com dor de pé, de joelho, de quadril? Não, trabalha com qualquer outra dor, desde que seja uma dor. E como é essa abordagem? Muitas vezes as pessoas falam, vamos fazer no modelo biopsicossocial. Lindo isso. Mas como definir esse modelo? Esse modelo é definido dentro de parâmetros. Às vezes a pessoa ela não precisa de uma abordagem psicológica, porque emocionalmente ela é forte, né? Às vezes ela não precisa de uma abordagem muito física, porque fisicamente ela é forte. Mas nós temos que entender, às vezes é só a dor mesmo. Tem pacientes que ele tem dor e a questão dele é puramente a dor, né? Ou seja, ele tem tudo ali para dar certo. Agora estou atendendo agora um paciente com uma dor no ombro, um atleta, né? Ele foi uma sobrecarga excessiva por muitas repetições e acabou evoluindo por uma questão de uma dor crônica. E ele está respondendo muito bem à terapia de estímulo ali, que no caso a gente está fazendo proloterapia com onda de choque. Mas emocionalmente o cara está bem, está brilhando, fisicamente está brilhando, o sono da pessoa é muito bom, o intestino é muito bom. Então, a preocupação é a gente cuidar dessa dor.
Mas nesse caso, quando a gente tem um quadro de dor muito antigo e ela não sara, nós temos que entender o seguinte: eu tenho um processo inflamatório. A inflamação é do bem, gente. A inflamação não é do mal. A inflamação é do bem. A inflamação é um processo de cura. Então, a inflamação é do bem. Mas, por algum motivo, a inflamação são fases, são processos. Você começa em processo inflamatório, tem um tipo de fenômenos que acontecem, um tipo de migração celular que vai para lá, um tipo de células que atuam. Seguido vem de outras, vem de outras, vem de outras. Ou seja, você cortou a mão, você vai gerar um processo inflamatório. Aí você já vai começar botando pele ali em cima? Não, você não vai sair botando colágeno. Você começa ali tampando os vasinhos, fazendo ali um efeito anticoagulante, coagulante, com fibrina, para depois ir evoluindo. É um processo de cura. Mas por algum motivo, alguma das pessoas ela não evolui com esse processo de cura, ela para numa fase da inflamação. Então, parando nessa fase, muitas vezes a gente ali chega e somente estimula para que a gente gere um novo estímulo e esse estímulo o corpo entenda. Fala assim, olha, nós estamos com um problema aqui. Pessoal, nós estamos com um problema aqui. Esse negócio era para ter concluído, esse serviço e não concluiu. Você dá mais uma estimulada, começa a virar. Aí o macrófago, que é um macrófago tipo 1, ele passa para um macrófago tipo 2, que já é um macrófago, que é um tipo de célula que vai atuar na regeneração. Então, todo esse processo ele tem que ser muito bem entendido. Mas saiba, a inflamação é do bem. Agora, se ela não evoluir para a cura, há algo de errado. O que há de errado? Muitas vezes o fator agressor se mantém, né? Ou seja, continua se fazendo o exercício, uma modalidade que está gerando estresse, está mantendo o machucado, não esperou o suficiente para sarar. Outros fatores poxa, falta os nutrientes, falta a base, falta o que se precisa para curar. Esse é outro problema, né? Ou seja, eu preciso para construir um muro, eu preciso de lajota, eu preciso de cimento, eu preciso de areia, eu preciso de brita, eu preciso de vários elementos. E para construir o nosso tendão, para reconstruir nossa articulação, para reconstruir qualquer outra coisa que nós temos dentro do nosso corpo, nós precisamos dos materiais para aquilo. E se a sua nutrição não for boa, você não vai conseguir evoluir para a cura daquilo. Então é só refletir. Poxa, eu estou machucado, não está sarando, eu vou procurar quem? Eu vou procurar na clínica da dor. Ah, vou procurar a clínica da dor para cuidar da minha dor? Não. Você vai procurar uma clínica da dor que vai cuidar da dor e vai cuidar de você. Tem que entender esse processo. Porque se não entende esse processo, você vai só ficar enxugando gelo. Porque às vezes a dor é só o sintoma final de um processo. É só o efeito. Por exemplo, a goteira no teto. A goteira no teto. A goteira é o efeito de um problema, que é um cano que está rompido, um exemplo. Então, se eu pego ali, só cuido da dor, eu estou só botando ali um baldinho na goteira. Realmente, meu chão parou de molhar. Nem está me incomodando, faz um barulhinho, mas está de boa. Mas só que em algum momento esse balde vai transbordar. Ou seja, nós temos que entender a causa que gera esse efeito. Ou seja, se você vai num colega e a consulta é de 10, 15, 20 minutos, ele nunca vai entender com você. Eu não estou tacando pedra, mas é questão de você se avaliar. Você está fazendo algo, não está dando certo, você precisa entender com profundidade o que está por trás dessa dor. E eu costumo chamar os colegas que vão lá no consultório, eu sou um cara muito direto, assim, né? Quem trabalha comigo sabe que eu não sou muito de fazer, de criar muito rodeios, assim. Eu acho que uma consulta de 10, 15, 20 minutos é uma consulta muito pobre. É uma consulta de que não se tem o que se oferecer ao seu cliente. Né? Nós temos um cliente ali na frente, nós temos que ter ferramentas e instrumentos para oferecer para esse cliente. Esse cliente tem que entender que ele precisa trabalhar com os hormônios, com os nutrientes, com a saúde mental. Ele tem que entender disso tudo. Se não entende isso tudo, o colega que faz a consulta de 10, 15 minutos é pobre. Ele só sabe aliviar o sintoma e mandar para casa. Que está ótimo, não tem problema nenhum. A gente vai trabalhar em conjunto. Você vai aliviar o sintoma, mas busque alguém para entender a causa disso. Aí você faz o tratamento em equipe, entende? Ou seja, não é para deixar o médico, é para continuar com o médico. Mas vai procurar entender a causa desse problema. Anderson, está sendo grosso falando aí. Não estou falando não, estou falando, são verdades.
porque senão a gente vai ficar sempre com esse tipo de medicina que só trata o efeito, só trata a pressão alta. Toma um antihipertensivo, mas cara, por que eu estou com a pressão alta? Essa é a pergunta que deveria ser feita. Qual o tipo? Por que minha pressão está alta? Eu não nasci com pressão alta, caramba. Então ela está alta porque tem alguma coisa que está mantendo a pressão alta. Agora, se você só aceita o antihipertensivo, você vai ficar tomando antihipertensivo o resto da vida. Se você só aceita o analgésico e o anti-inflamatório, você vai ficar tomando analgésico e anti-inflamatório o resto da vida. Eu aceito isso e para mim tá bom. Então tá tudo bem. Eu não aceito. Entende? Eu não aceito. Eu quero saber dos meus problemas. Eu estou falando de mim. Eu tenho dor. Eu sou um paciente, eu sou uma pessoa portadora de dor crônica, eu tenho que me cuidar. Se eu não me cuidar, a dor volta. Se eu tiver uma reunião estressante, às vezes com a doutora Mariana, se eu não tiver uma gestão de emoção muito boa, no outro dia eu estou travado. Entende? Então, isso tudo influencia no seu processo. Eu acredito que o caminho hoje que nós temos que trabalhar com a medicina é entender um pouco mais das causas do problema, mas não da causa diagnóstica. Eu tenho uma tendinite, seu problema é por causa da tendinite. Não, isso aí não é suficiente. O suficiente é porque eu tenho uma tendinite que não sara. Isso é suficiente. Entendeu? Isso quer dizer, isso pode ser suficiente. Você saber por que você tem uma dor, não é suficiente. A questão é por que você tem aquilo que te gera dor. E isso é suficiente, é isso que deve ser investigado. Eu não sei se a Mariana pensa um pouco diferente, mas ela pode trazer... Isso aí. Às vezes também precisa de tempo, né, André? Assim, a gente consegue, né? Realmente a gente tem essa preocupação e a gente sempre começa fazendo uma abordagem multidisciplinar, né? A gente sempre fala da importância da saúde mental, da nutrição, e a gente geralmente começa assim. Mas, às vezes, a gente só vai entender qual componente que realmente é preponderante naquele paciente com o tempo. É porque, às vezes, está tudo muito bagunçado, né? E daí a gente, às vezes, mais lá na frente, que a gente vai conseguir tratar esse paciente realmente a causa maior dele, né? A gente tem uma paciente que eu acabei de fazer a bioimpedância dela aqui. Uma paciente que chegou aqui tendo Explica, aproveita aí, explica um pouco. Então, aqui realmente, né, na clínica, a gente tem essa preocupação. Bioimpedância, né? É uma balança, né, que a gente tem aqui, um aparelho, na verdade, que ele mede a sua gordura visceral, que é super importante, a sua massa muscular, a sua taxa metabólica basal, a sua quantidade de água corporal. Então, a gente tem realmente uma ideia da sua composição corporal e da sua taxa metabólica basal, né? E por que isso é importante? Isso é importante para a gente avaliar esse componente, a gente tem uma ideia de como está a sua composição corporal. Então, essa paciente, por exemplo, uma paciente queridíssima que realmente fez o nosso protocolo, melhorou muito. Era uma paciente que tinha dor todos os dias, né, quando chegou na clínica. E era uma paciente que estava com a saúde mental muito comprometida na ocasião. Estava realmente com dificuldades também no movimento. Fez acupuntura, fez fisioterapia, fez a saúde mental, fez nutricionista na ocasião também, mudou a alimentação dela. Mas hoje, quando a gente fez a bioimpedância, a gente descobriu que ela estava com 50% de gordura. Então, assim, a gordura, só dela estar ali quietinha, ela produz mediadores inflamatórios. Só dela estar ali quietinha, ela produz mediadores inflamatórios. Então, assim, fora que se uma pessoa tem 50% de gordura corporal, provavelmente ela não tem uma dieta assim, né? Tão boa quanto ela deveria ter, né? Ela provavelmente tem uma dieta pró-inflamatória. Então, hoje, o que a gente está realmente focando nessa paciente? A gente está realmente focando nessa questão. Foi uma paciente que a gente também fez recentemente os exames dela e a gente avaliou que ela tem realmente uma composição hormonal ruim, né? Ela tem realmente tem muitos mediadores pró-inflamatórios, então a gente precisa trabalhar isso, porque senão a paciente, o que vai acontecer? Claro que ela até consegue, mas assim, hoje ela está controlada da dor dela, ela tem alguns episódios, ela está super bem, mas assim, a gente precisa tratar essa causa, senão o que vai acontecer? Daqui a pouco ela vai voltar para o mesmo lugar que ela estava antes. E a gente não quer isso, a gente quer tratar as causas, a gente quer tratar as raízes, para realmente ela ter uma melhora, ela ter um ganho de qualidade de vida que seja duradouro, que ela melhore a vida dela de uma forma geral, que ela tenha, né, como o doutor André sempre fala, que ela realmente transforme a vida dela, né, que ela realmente transforme a vida dela, que ela ganhe saúde, ganhe qualidade de vida de forma duradoura, que ela aprenda a se cuidar também, né? Eu acho que isso é fundamental, né, doutor André, assim,
porque a gente sempre está educando os pacientes sobre tudo isso. Claro que agora que a gente, né, a gente vai conversando, por isso que eu falei que às vezes esses tratamentos, eles demoram tempo, né, para a gente descobrir as causas, para a gente realmente ser assertivo, para a gente conseguir realmente transformar a vida. A gente começa tratando de uma forma e aí a gente sempre volta e sempre vai educando os pacientes para eles aprenderem quais são os alimentos, o que é uma alimentação pró-inflamatória, uma alimentação anti-inflamatória. A gente vai, junto com a nossa psicóloga maravilhosa, Mariana, também conversando sobre ferramentas, né, para o controle do estresse, né, para ganhar saúde mental, para trabalhar a ansiedade. A gente vai também conversando com a Giovânia, a gente vai realmente tendo uma abordagem transdisciplinar. Um complementando o outro, um trabalhando junto com o outro, para a gente realmente conseguir educar o paciente. Eu acho que isso é uma das coisas mais fundamentais. A gente dá as ferramentas para o paciente, sabe? Para que ele não se torne dependente da gente, não tenha essa atitude passiva também, de sempre estar recebendo alguma coisa, né? Ou esperando que a gente dê para ele, né? Esperando que a gente dê para ele um remédio mágico, um procedimento mágico, e sempre recebendo. Não, que ele seja ativo no tratamento dele, que ele receba as ferramentas e ele mesmo transforme a vida dele. Cara, olha só. Eu fico feliz aí de ouvir algumas coisas. Realmente, falaram que a consulta comigo não é uma consulta, é uma experiência. Aí eu vou para outro caminho, né? Que eu acho que como você trouxe aí, eu vou complementar aqui. Eu estava com algumas linhas de pensamento, aí você foi trazendo, eu fui pensando um pouco diferente. Quando falo em tratamento com uma equipe, imagine a sua família, imagine você, sua esposa, seus filhos. Se cada um na sua casa, todos têm a sua função, mas se cada um tem um propósito diferente, acaba que não sai do lugar. Quando você trabalha com uma equipe e o seu propósito é único, você move de uma maneira espetacular. Por que nós trabalhamos com uma equipe? Porque nós buscamos trabalhar com uma unidade. A unidade é médico, físio, psicólogo, nutricionista e paciente. Todos formando uma unidade. E isso é poderosíssimo quando você trabalha em unidade, né? Às vezes, 3 pessoas em oração pedindo algo a Deus é muito mais poderoso que uma igreja em que todo mundo está ali mexendo no WhatsApp, mexendo, conversando sobre outra coisa. A unidade, ela é poderosa. E qual é o objetivo da instituição da Reliva? É trabalhar em unidade. É trabalhar com todos com pensamento focado. Médico, físio, osteopata, acupunturista, psicólogo e por aí vai. A equipe é muito grande e elas têm um pensamento muito em comum, o que nos torna uma unidade. Então, a enfermagem, doutor André, super importante. A enfermagem trabalha o tempo inteiro. Não esqueci da enfermagem, não, porque a enfermagem ela está ali o tempo inteiro. A enfermagem é parte que linka tudo isso. Ou seja, o nosso técnico de enfermagem, não menosprezando, mas quando você vai numa instituição, de um hospital, o técnico de enfermagem sabe fazer o quê? Pega a veia e nem fala com você. O técnico de enfermagem da clínica, ele é um técnico que estuda. Ele senta ao seu lado, ele vai falar de espiritualidade. Verdade. Ele vai falar de alimentação. Ele me ensina muito. Ele vai falar de convívio familiar. Ele faz pós-graduação comigo. Ele é maravilhoso. Está fazendo faculdade, etc. Né? Ou seja, são pessoas que trabalham em unidade. E eu faço questão de puxar essas coisas na reunião, porque nós temos que ter um pensamento direcionado e único. Porque senão as coisas ficam tortas. E você não sai do lugar. Se começar a pensar toda uma recepção, etc., todo mundo... A reunião clínica, falando dos pacientes, realmente é entre os profissionais da área de saúde. Mas as reuniões... Nós temos reuniões semanais em que os profissionais da área de saúde conversam com os profissionais da área da administração e vice-versa, para que as pessoas do administrativo e da recepção entendam o que nós estamos fazendo. Porque se eles não entendem, eles não saem do lugar. Espiritualidade, como está sendo citado aqui, é fundamental. O que nós somos? Corpo, mente e espírito. Cara, se está dando alguma coisa de ruim na sua vida, ou o corpo, ou a mente, ou o espírito está em desequilíbrio. E essa harmonia ela tem que ser encontrada. Então, podemos ficar maquiando as coisas. A vida é sua, você cuida dela como você quiser.
Agora, as orientações, elas estão aí. É possível haver o equilíbrio, né? É possível equilibrar tudo, deixar tudo muito redondo à medida que você constrói. Acabou de citar ali atrás que uma paciente tem dor há 15 anos. É isso que nós recebemos. Paciente com dor há 15 anos, 20, 30. Pacientes com 50 anos que falam que tem dor desde criança. Ou seja, a dor já é parte tão integrante da vida dela. Mas essa dor, ela começou a transformar a vida. E a vida começou a transformar a dor. Eu não consigo andar direito, eu começo a forçar um outro lado. O outro lado começa a doer. Começa a arranjar uma outra posição que força outro lugar. Começa a doer, já começa a ficar triste, porque eu já não consigo executar. A minha tristeza faz a minha dor ficar mais sensível. Eu, devido à dor, já não consigo dormir bem. Eu não dormindo bem, eu vou regenerar muito menos. Eu vou acordar ainda pior. Então, calma aí. Eu vou trabalhar com um paciente com 15 anos de dor pensando só na dor dele? É inútil. Não é que a palavra talvez inútil, eu estou sendo até muito pesado, porque a gente tem meio de aliviar e são questões de escolha. Às vezes só quer escolher dar uma aliviada na dor e aceita a mediocridade. Eu não aceito a mediocridade para a minha vida. Entende? Eu tenho essa determinação. Eu não aceito a mediocridade na minha vida. Eu acredito que nós fomos criados para ser seres brilhantes, né? Deus nos colocou na Terra para sermos brilhantes. E se nós não estamos no paraíso, é culpa do nosso antepassado, Adão e Eva. Por isso, mas ele criou para que nós estivéssemos e mantivéssemos no paraíso. Ele não criou para vivermos uma vida medíocre. Então, é questão de escolha, nós temos uma vida espetacular. Não estou dizendo que é fácil, apesar de eu achar fácil, que é uma questão de escolha, entende? Eu acho fácil. Escolha, determinação e ordenação. A partir do momento que você faz isso, você começa a ser o gerente, o comandante da sua vida. E a partir do momento que você assume o comando da sua vida, você executa. Aí se torna fácil. O fácil é diferente de vai ser amanhã. O fácil é uma questão de propósito. O fácil é vou fazer uma coisa a cada dia, vou melhorando a cada dia, vou evoluindo a cada dia e vai se comparando a cada dia. Você está cada dia melhor, cara. Aí você vai conseguir ser um ser espetacular que você era antes da dor surgir. Mas às vezes você prefere ser medíocre. Eu não estou querendo aqui ofender ninguém e não é esse o propósito. Mas às vezes aceita ser medíocre. Às vezes aceita ficar vendo tudo pelo lado ruim. Às vezes prefere. Tem gente que senta à minha frente e começa a falar da dor, da dor, da dor, da dor. Eu falo, para! Eu já entendi a dor, cara. Você vai ficar focado no seu problema, é isso mesmo? Ou você vai buscar alternativas para melhorar o seu problema? Você está com dor, você dorme mal, o intestino não funciona, você não aguenta andar. Você vai ficar falando de dor o dia inteiro? Você tem que fazer a pergunta seguinte: o que eu tenho que fazer para sair dessa situação de mediocridade? O que eu tenho que fazer para melhorar minha saúde mental? O que eu tenho que fazer para melhorar minha saúde física? Esse é o foco, porque senão você vai continuar na posição que você está. Essa é a conversa, mais ou menos, que eu tenho com os meus pacientes. Ou seja, eu costumo falar assim, você é médico? Não, eu estou médico. Eu estava até falando com a Mariana esses dias. Eu estou médico, utilizo a medicina para transformar vidas. Porque eu acredito e eu vejo que as pessoas podem ter vidas espetaculares. André, como é que você acha isso? Primeiro, eu tenho uma história de adolescência que modificou isso. Um dia eu conto. Mas a outra coisa é que eu fiz a minha vida ser assim. Então, eu acredito que isso seja possível. Entende? Então, nós temos que pensar diferente. Eu tenho dor, meu marido é sei lá o quê, minha esposa é sei lá o quê. Meu filho, para. A questão é, o que você pode fazer para modificar isso? Entende? Quais são suas ações para modificar? Eu quero voltar a andar na praia. Então, o que eu tenho que fazer para voltar a andar na praia? Eu quero pegar meu neto no colo. O que eu vou fazer para pegar meu neto no colo? Eu quero qualquer coisa. Determina o que você quer. E nós vamos trabalhar em conjunto, em unidade, para que você consiga ter o que você quer. Porque senão, eu estou com dor. Toma aí um analgésico então, pô. Você não precisa consultar comigo, de verdade. Se você quer ir lá, eu falo, não vá consultar comigo. Às vezes eu devolvo valor de consulta do paciente. Eu paguei ali tantos reais, eu não quero. Então, pega seu dinheiro e vai embora. Eu não quero seu dinheiro. De verdade. Eu quero transformar a sua vida. Juntamente com você. É isso que é meu propósito. Aí nós vamos alinhar as coisas. Aí, nós vamos trabalhando, mês a mês, evoluindo. Mês a mês, ajustando. Cara, você vai brilhar. Você vai voar.
Aí você vai lá e realmente vai fazer um depoimento lindo. Aí sim, eu acho que é legal. Depois com a vida transformada. Mas eu não fiz nada, eu só te orientei você querendo. Então, eu acho que é isso que a gente trabalha muito na clínica, Mariana, que é mostrar esse outro lado, de que o paciente ele é peça integrante, ele é peça essencial e ele é determinante. Porque se ele quer só melhorar a dor, eu mando para outro colega. Que aí é fácil, né? Eu acho que E não eles precisa mudam, de... né, doutora André? E eles mudam. Acho que os pacientes que realmente assumem o tratamento, assumem o protagonista do tratamento, eles mudam. É bonito de ver. Eles realmente transformam a vida deles. Eu sempre falo isso, né? Que a gente só orienta, a gente é um guia. Na verdade, o que as pessoas fazem com a gente é uma consulta, né? Qual é a sua opinião? O que você acha? E a gente consulta. Então, a gente dá a nossa opinião, a gente guia, a gente mostra o caminho. Mas quem trilha o caminho é o paciente. A gente está junto, né? Mas a gente guia, mas quem trilha o caminho é o paciente. Eu adorei a nossa live hoje, doutora André, acho que foi muito legal. Inclusive, eu acho que eu queria deixar só uma última mensagem aqui, que a gente já está estourando o nosso tempo. Eu queria falar um dado, queria deixar uma mensagem e queria, né, falar um pouco do nosso evento. Então, eu acho assim, uma mensagem para a gente levar hoje, né, principalmente em relação à dor aguda, é que sentir dor nunca é normal. Então, se você tem uma dor aguda, só tem uma dor que começou agora, você precisa sim descobrir o porquê daquela dor. A dor é um alarme, a dor é um sinal de sobrevivência. Então, mesmo a dor aguda não é normal, sentir dor não é normal. Então, você procure ajuda médica, procure orientação em relação àquela dor, mesmo que não seja, né, com a gente, nem sempre vai ser com a gente. Nem sempre você precisa de um médico de dor. Às vezes, uma consulta mais simples pode resolver o seu problema. E lembrando que semana que vem a gente vai ter uma live que vai ser super legal, que vai abrir o nosso Fevereiro Roxo. Então eu espero todos vocês semana que vem. Convide os amigos, porque a nossa live de semana que vem vai ser super especial. A gente vai começar a falar sobre a nossa programação do Fevereiro Roxo. Fevereiro Roxo é um mês dedicado às doenças crônicas. E como vocês já sabem, a dor crônica é uma doença, e em especial a fibromialgia, que é uma alteração do processamento dessa dor. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e a gente vai ter um super evento que a Relivion vai promover no dia 19 de fevereiro, que a gente vai contar um pouquinho mais para vocês sobre esse evento na live da semana que vem. Então não percam, que será imperdível. É isso aí. Você já falou tudo. Pô, mais uma vez, nós estamos sendo pioneiros agora. Eu tenho um sonho. Não Sabe? conta, não Eu não vou conta que a gente contar, vai não. Eu contar não vou na contar, live. não. Não, não É vou para contar, não. vocês virem, mas vocês não podem perder. Está imperdível a live da semana que vem. Ah, então você tem. Quem tem fibromialgia, então não pode perder a live da semana que vem. Porque eu sou um cara que sou meio considerado meio maluco, assim. Às vezes a gente vai conversando ali, aí a gente vai vendo. Eu sou muito sonhador, né? A Mariana, ela traz umas coisas assim, aí depois quando eu sento falar com ela, eu falo assim, um monte de coisa, você, pô, tudo para você tem que ser... porque eu sonho muito, né? A Não, a Relivion, gente fala ela assim, é um... doutor André, vamos fazer isso aqui. Ele fala, não, vamos fazer isso. Ele me enlouquece, gente. Né? Doutor André quer dar spoiler. Não pode, não pode, gente. Mas, ó, vou falar pra vocês. Ó, vou dar 2 dicas, então. Ó, Jéssica. Fica ligado no Instagram da Relivion, que a gente vai dar um spoiler lá. Vai ser Provavelmente na muito legal. quarta-feira. Mas segunda-feira que vem você não pode perder a nossa live. Gente, vai ser um evento muito legal. Vocês não podem perder. Segunda-feira que vem. Já que ela disse que eu não posso falar, eu vou ficar Vai ser calado. incrível. Não, o doutor André não vai falar. Não vai falar. Não vou falar, não. Mas Você eu vai sou falar, muito só que vai ser sonhador. E incrível. isso aí, é lógico que isso já é algo que tem no meu coração há muito tempo, né? Mas acabou que numa reunião, uma das integrantes da equipe do marketing falou assim, poxa, vamos fazer tal coisa, que nós vamos falar semana que vem? Cara, na hora, eu falei, pô, vamos fazer. E a Mariana é uma pessoa muito, muito dedicada, muito empenhada, né? A Mariana, ela é muito organizada, muito criteriosa, e ela tem contribuído de forma essencial. Na realidade, o evento vai acontecer, mas porque por ela estar junto nisso, né? Ou seja, tudo que a gente faz em unidade, tudo que a gente faz, a gente precisa de alguém. Quem acha que viver isolado vai se dar bem, é impossível. Você tem que estar perto de bons parceiros e de parceiros que têm uma visão na mesma direção. E a Mariana tem evoluído um trabalho que já tem dentro do meu coração, que eu acho meio loucura, mas que vai sair. Eu fico muito feliz por ter essa equipe grande e participante nisso. Só que eu já penso em outro negócio. Né? Mas assim, ela vai contar semana que vem, vou deixar que ela puxe isso aí, que vai ser uma coisa muito linda. Ó, minha filha está online, ela usa o celular da manhã lá, o papai, oi papai, te amo. Eu também, minha filha, também te amo. Né?
Ela, não sei qual é a delas que está aí, mas que legal. Ó, pessoal, mais uma vez, muito obrigado, né? Muito obrigado pela presença de vocês, espero que tenham aproveitado. Uma coisa que eu gosto de pedir, que para a gente é importante isso, então preste atenção, você que ainda está online. Eu vou finalizar agora a live. Agora eu vou finalizar a live. E eu vou pedir que você, que aproveitou, que eu sei que isso impactou a sua vida de alguma maneira, senão você não teria ficado aqui, que isso impactou você de alguma forma, ao final da live, espera um minuto. Não vai fazer diferença muito grande na sua vida, você que ficou aqui muito tempo. E você simplesmente vai lá na live exposta, clique e deixa o coração, tá bom? Deixa um coraçãozinho, encaminhe para um amigo seu e deixa um comentário, porque isso vai fazer com que o engajamento do Instagram seja melhor dentro do algoritmo que eles têm, vai chegar a outras pessoas. Então, clique no coração, mande para alguém e após isso, a Mariana saiu, e após isso você simplesmente vai lá e deixa seu comentário. Mas, ó, eu peço que Papai do Céu abençoe a vida de vocês, abençoe a família de vocês e que vocês tenham uma semana fantástica, uma semana maravilhosa. Tá bom? Beijo e até semana que vem com as novidades.